Pois bem, meus amigos, voltamos para mais um vídeo. Vamos lá, segunda parte da nossa oficina. Nós estávamos falando de elementos essenciais e agora vamos para o segundo deles, objeto lícito. Meus amigos, a licitude do objeto contratual é ponto primordial para toda e qualquer relação contratual. Tá, mas e no direito do trabalho? Como que isso fica? No direito do trabalho, em decorrência da OJ 199 da SDI 1 do TST, nós temos uma distinção entre trabalho irregular e trabalho ilícito. E isso é muito importante a gente compreender, porque os efeitos jurídicos são totalmente distintos. Vamos compreender cada um deles? Vamos lá. Primeiro, o que é trabalho irregular? Trabalho irregular é aquele que, ao ser realizado, contraria a legislação trabalhista. Ai, Bruno, não entendi. Fácil. Contrato irregular é aquele que agride diretamente direitos trabalhistas. Exemplo, eu sou empregado da empresa Delta e ela paga 100% do meu salário em torradas balduco. Eu tô brincando. Ele paga em torradas balduco. Meus amigos, pode pagar 100% do salário em torradas balduco? Não, não pode. O salário não pode ser pago 100% em bens ou serviços. Então, em decorrência disso, é uma ilicitude. Só que é uma ilicitude em relação à legislação trabalhista. Pagar 100% do contrato em torradas balduco não é uma agressão ao direito penal. Não é um ilícito penal. Não é crime ou contravenção penal. É apenas uma ilicitude trabalhista. Por isso, irregular. Quando eu tenho, então, um contrato de trabalho fundado em agressão a direitos trabalhistas, esse é um trabalho irregular. Quem que é punido por essa irregularidade? Só o empregador. Peraí, Bruno, como assim? Nesse caso, só o empregador é punido, o empregado não. Só o empregador vai ter sanções legais. E o empregado, além de não ser punido, recebe todos os direitos trabalhistas. E, doutores, tem lógica. Imagine vocês que o cara me paga 100% de salário em torradas balduco. Gente, quem tem que ser punido sou eu ou o empregador que está me pagando de forma irregular? Claro que é o empregador. Se eu, empregado, for punido, é um prêmio para o empregador. É essa a lógica. Então, trabalho irregular é aquele que agride direitos trabalhistas. O único punido é o empregador. E trabalho ilícito. Trabalho ilícito é diferente. Trabalho ilícito é aquele que a execução da labuta, a execução do lavoro, a execução do trabalho, a execução do serviço se reverte em agressão à legislação penal, em ilícito criminal, em crime, em contravenção penal. Aí é diferente. Trabalho irregular é aquele que a sua execução gera um crime. Nesse caso, tanto o empregado quanto o empregador vão ser punidos. E olha o mais interessante. O empregado não tem direito a nenhuma prerrogativa trabalhista. Logo, o empregado perde todos os direitos trabalhistas. E eu sei o que você está pensando. Peraí, Bruno. Como que isso funciona? Vamos lá. Imagine vocês que eu sou um cara bom de conta. Eu sou contratado para ser aviãozinho de uma boca de fumo. E lá vou eu ser aviãozinho. Eu cresço na escala do crime e me torno gerente da boca de fumo. Só que eu combinei com o cara que eu ia receber 20% em cima do papelote de cocaína, eu ia receber 40% em cima do papelote de crack e assim por diante. Doutores, imaginem que o dono da boca não me paga e eu alcancei as metas de venda para receber os 40%. Posso entrar com uma ação trabalhista requerendo?
Posso chegar com um contrato de trabalho e falar, olha aqui, ó, eu tinha 20% em cima do papelote de maconha. Posso? É claro que não. É evidente que não. Por quê? Simples, doutor. Simples, doutora. A natureza contratual é ilícita. Notou? Eu não posso ter um contrato que gera direitos lícitos de uma manjedora ilícita. Por isso mesmo, se o contrato de trabalho, se o objeto dele gera crime ou contravenção, opa, nesse caso, o empregado perde todos os direitos trabalhistas. E como eu disse no começo, isso decorre da súmula 199 da SDI 1 do TST. Essa orientação jurisprudencial, ela nasce de uma demanda referente a jogo do bicho. O sujeito, ele vendia jogo do bicho para um bicheiro, né? E isso é contravenção penal. Ele não teve os direitos trabalhistas reconhecidos na Justiça do Trabalho. Então tome cuidado. Trabalho irregular, contrário à legislação trabalhista, o empregado não perde direitos trabalhistas, só o empregador é punido. Enquanto que trabalho ilícito, eu tenho uma agressão ao direito penal, sendo crime ou contravenção. Empregado e empregador são punidos e o empregado perde os direitos trabalhistas. E para terminar, o último elemento essencial: forma prescrita ou não defesa em lei. Lá no direito civil, quando você estudou isso, seu professor falou assim para você: ó, forma prescrita ou não defesa em lei vem para dizer o seguinte: alguns contratos têm um formato pré-determinado. Exemplo, contrato de locação comercial, ele tem que ser por escrito, não tem? Então, forma prescrita em lei para esse contrato é forma escrita. Não tem validade jurídica se não for feita dessa forma. Tá, perfeito, show de bola, Bruno. E no direito trabalhista? Aqui que está o problema. Doutores, o contrato de trabalho, ele é o menos solene possível. Ele é o mais amplo nas formas. Por quê? Doutores, por um motivo. Eu quero facilitar a relação de trabalho. O Estado brasileiro, quando criou a legislação, e de qualquer país, ele quer fomentar a relação de trabalho. Ele quer fomentar o emprego. Porque isso é bom para todo mundo. O status social aumenta de todos quando eu tenho pessoas com vínculo de emprego. E nesse contexto, a legislação facilita o máximo possível a contratação. Então o contrato de trabalho ele não tem uma natureza solene, porque eu quero facilitar, eu quero ampliar, eu quero aumentar essas relações de trabalho. Por isso mesmo, esse pré-requisito, na maior parte das vezes, fica escondido. Ele acaba não acontecendo. Entretanto, para algumas espécies muito específicas de trabalhador, eu tenho sim determinados regramentos específicos. Como, por exemplo, o atleta profissional hoje só pode ser contratado por contrato por escrito. Não tem a liberdade dos outros tipos de trabalhadores. Nesse contexto, então, para fechar tudo isso, eu acho importante a gente citar as formas de contrato de trabalho. O artigo 443 da CLT, ele fala o seguinte: o contrato individual de trabalho pode ser acordado de forma tácita ou expressa. Isso eu já te expliquei. Contrato tácito é aquele que eu presumo ânimos de contratar, porque as partes não disseram, não declinaram, mas agiram como tal. Ou expresso, as partes declinam ânimos de contratar. De outro lado, ele continua falando assim: ele pode ser verbalmente ou por escrito. É isso mesmo, o contrato de trabalho ele pode ser escrito, como é comum, ou verbal, não tem problema nenhum. Eu posso fazer esse contrato de forma verbal. Bruno, como é que eu faço prova? Por via testemunhal, um exemplo típico. Por último, por prazo determinado ou indeterminado. Sim, via de regra, a legislação prevê que os contratos vão ser por prazo indeterminado. A relação de trabalho se prolonga no espaço-tempo. Entretanto, ele pode ser sim por prazo determinado em algumas situações que a legislação autoriza. Perfeito? Pois bem, doutores, para terminar essa oficina, vem a nossa dica. O nosso desafio vai ser o seguinte: eu vou postar para vocês 2 contratos. Eu quero que vocês analisem esses contratos, trazendo os riscos jurídicos de cada um. No primeiro, eu discuto a questão da
representação daquele que não é empregado, de um mero trabalhador. E de outro lado, eu tenho um contrato de emprego numa situação que beira a ilicitude. Então a grande questão é, quais os riscos desses dois contratos? No lugar de você redigir um contrato, eu quero que você analise esses contratos como advogado e dê seu parecer. E aí vem a dica. É muito importante você se concentrar naquele vínculo de trabalho, se ele é realmente trabalhador, se ele é empregado. E qual o risco do seu cliente ao fazer aquele contrato de prestação de serviço, se pode gerar vínculo posteriormente. Por isso, olhar o conceito de empregado é muito importante. Segundo fator, gostaria também que você analisasse um segundo contrato, onde eu discuto essa questão do trabalho irregular, do trabalho ilícito. Quais são os limites disso? Será que o que está se propondo naquele contrato é lícito? Será que o empregado deve assinar aquele contrato ou não? Será que ele terá direitos trabalhistas se ele fizer aquele determinado ato que está previsto naquele contrato? É essa a questão. Então, quero o parecer de vocês sobre esses dois contratos como advogado. No projeto WOC, você já aprendeu a fazer um parecer. Pois bem, agradeço a todos que assistiram esse vídeo. Muito obrigado, boa sorte. Qualquer dúvida é só me mandar um WhatsApp, tá bem? Um abraço, tchau, tchau!